Boa tarde, nono ano. Dando continuidade aos nossos estudos, veremos essa semana as leis ponderais, que são as leis que regem as reações químicas. Dentro dessas leis, nós veremos duas: a lei da conservação das massas, mais conhecida como lei de Lavoisier, e lei das proporções definidas, também conhecida como lei de Proust. As orientações aqui, pessoal, elas são as mesmas, tá? É, eu queria pedir, é muito importante que vocês acompanhem o conteúdo também pelo livro. Na página 72, começa aí o conteúdo voltado a essa aula, que são as leis ponderais, e o conteúdo se estende até a página 75. Então, por favor, façam a leitura e tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. Bom, então para começar aqui, as leis ponderais, elas vão dizer respeito, claro, às reações químicas, né, como já foi falado. Então, alguns pontos aqui que a gente deve considerar. Em uma reação química, a massa, ela se conserva. Ela não vai se perder, ela vai se conservar. As massas e os componentes da reação seguem sempre uma mesma proporção. Essa proporção aqui é a mesma proporção que vocês estão acostumados a ver na matemática, tá? Uma coisa diretamente proporcional à outra. É importante que vocês relembrem esse conceito da matemática para poder compreender também as leis ponderais. As leis ponderais são as leis experimentais que regem as reações químicas em geral e são relativas às massas e os componentes dessas reações, né? Então, diz respeito à quantidade de massa que eu utilizo ali de um determinado componente quando eu vou realizar uma reação química, um experimento químico. São basicamente leis que relacionam as massas dos reagentes e produtos em uma reação química qualquer. Nós começaremos falando da lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, é a mesma coisa, tá? Então, o Lavoisier, ele contou com a ajuda da sua esposa na época para realizar experiências sobre a combustão e a calcinação de substâncias químicas, a fim de quantificar e verificar a variação de massa nessas reações químicas. Então, assim, o que deixava o Lavoisier muito instigado, o que fazia ele ter, assim, apreço pelos experimentos, era descobrir novas coisas. Todo experimento ele é feito em busca de novas descobertas. Então, o que o Lavoisier queria com esse experimento aqui dele? Ele queria realizar experiências sobre a combustão e a calcinação de substâncias químicas. E como resultado, o que ele buscava? Ele buscava quantificar, ou seja, saber de quantidades e verificar se havia ou não variação de massa nessas reações químicas, né? Então, o Lavoisier, ele provou experimentalmente, com base no seu experimento, que a calcinação do mercúrio metálico gerava um produto de mesma massa do sistema inicial e que havia o consumo de algum outro componente do ar nesse processo. Então, assim, nesse experimento aqui da calcinação do mercúrio metálico, o Lavoisier percebeu que não havia apenas o mercúrio metálico sendo testado ali, e que sim havia também o consumo de um componente do ar, que mais tarde ele descobriu ser o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio envolvido no seu experimento ali. Ele descobriu essa substância e ela estava relacionada ali com a calcinação do mercúrio metálico. Com a lei de Lavoisier, podemos concluir então que numa reação química realizada em um sistema fechado, a massa ela permanece constante do início ao fim da reação. Ou seja, a soma das massas dos reagentes, né, é igual à soma das massas dos produtos. Lembrem-se sempre do conceito de reagente e produto quando eu dei para vocês o exemplo da receita do bolo. Lembram? Todos os ingredientes do bolo são chamados de reagentes. E o produto final, que é o bolo, é chamado de produto. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. O Lavoisier tem uma frase assim que é clichê dele, que diz o seguinte, e vocês já devem ter escutado falar: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a famosa frase aí do Lavoisier.
Aqui na lei das proporções definidas, mais conhecido como lei de Proust, ele também está embasado em experimentos, tá? Só que ele diz o seguinte, ó, ele realizou um experimento relacionado à composição do carbonato de cobre. E ele concluiu, a partir desse experimento, que independentemente do método, procedência ou processo de preparação, a proporção dos elementos químicos de sua composição era sempre a mesma, ou seja, existia aí uma lei de proporção já definida. Esse experimento foi o que impulsionou Proust a criar a lei das proporções definidas, ou também como é conhecida, a lei de Proust. Com experimentos realizados utilizando apenas substâncias puras, Proust pôde verificar que as massas tanto dos reagentes quanto dos produtos participantes da reação possuem sua proporção sempre constante, e isso vai independer, não vai interferir em relação à quantidade. Então, por exemplo, 2 gramas de uma substância, quando estão sendo reagidas com 16 gramas de outra substância, tem como resultado 18 gramas de uma nova substância. Ou até 0,4 gramas reagindo com 3,2 gramas de outra substância, tem como produto final 3,6 gramas daquela determinada substância. Ou seja, percebam aí que a quantidade de massa dos reagentes é exatamente igual à quantidade dos produtos. Então, por exemplo, ó, seguindo essa proporção aqui de 2 gramas com 16 gramas, para fazer 18 gramas. Se eu pegar 4 gramas e misturar com 32 gramas, eu vou ter quantos gramas de uma nova substância? 36, né? Que eu estou fazendo o dobro. Então, essa lei, ela é a lei de Proust, né? Conhecida como lei das proporções definidas. É possível observar que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, e mesmo que haja mais que um reagente formando apenas um produto, suas proporções são sempre constantes, vocês sempre podem usar. 2 gramas, no exemplo aqui no caso, se 2 gramas reagem com 16 e forma 18, então 4 gramas reagem com 32 e formam 36, e assim por diante, tá? O Proust, ele também tem uma frasezinha aqui que deixou ele assim, mais conhecido, né? Então, ele fala o seguinte, ó. Quando vocês escutarem falar nessa frase, lembre-se sempre, tô falando do Proust, tá? Então, ele diz que toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição e a proporção na qual reagem e se formam é constante. Essa é a famosa frase do Proust. Bom, nas atividades são simples, tá? Vocês só têm que responder na primeira o que são leis ponderais, na segunda, essa questão aí, tá? Que ela foi até cobrada no vestibular da Unesp. Então, como dica, eu falo apenas que vocês prestem bastante atenção nos dados dessas amostras e assinalem depois uma alternativa aqui, apenas uma está certa. E na questão 3, eu quero que vocês me falem o que diz a lei de Lavoisier. E o que diz a lei de Proust? Então, qual é aí a essência das duas leis? Na quarta questão, é para vocês associarem. Tem aí 2 frases, vocês só vão associar qual frase é de Proust e qual frase é de Lavoisier. Pessoal, bom trabalho. Eu espero que vocês não tenham tido nenhum tipo de dificuldade. E caso tenham, eu volto a reforçar. Me procurem durante o plantão de dúvidas para que a gente possa seguir aí os nossos estudos sem nenhum tipo de problema, tá bom? Até a próxima semana, nono ano.